Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, né? Eu acho que é um assunto aí que a gente precisa tocar, porque eu gosto muito de trazer esse tipo de assunto para a gente debater aqui. A gente percebe muitas coisas acontecendo no Brasil e a gente muitas vezes percebe que aquilo que a gente vê e tanto reclama no país é nada mais do que uma consequência dos atos que a gente tem, ou que algumas pessoas têm, eu não vou falar que a gente tem, que são atos que são totalmente contraditórios entre si. Às vezes a postura de uma pessoa ela é daquela forma porque naquele momento é interessante que ela se mantenha com aquela postura ou que ela defenda aquela bandeira. E no momento seguinte, se mudar a situação, ela vai mudar também a bandeira dela de acordo com o interesse dela e não com o caráter dela. Tá? Então eu quero tocar nesse assunto aqui para a gente discutir. Com relação àquele vídeo da moça que entrou com um pedido de pensão socioafetiva, eu não vou mais falar dele, né, já encerrou o caso, mas eu vou falar sobre os comentários das pessoas, de algumas pessoas que colocaram ali, e eu sempre gosto de ler os comentários das pessoas, até os que eu acabo bloqueando por serem desrespeitosos ou agressivos, ou trazerem alguns palavrões que eu acho que não tem nada a ver com o nosso propósito do canal. Mas a gente olha ali que alguns comentários, eles demonstram tanto a razão pela qual o Brasil está naquela determinada situação que ele está hoje, infelizmente, e pelo que a gente olha para frente e vê que é muito difícil enxergar o país do futuro sendo realmente um país do presente num futuro próximo ou mesmo médio, né? Então vamos lá, muitas coisas ali, muitas daquelas perguntas me fizeram pensar, muitas daquelas perguntas eu discordo, outras eu concordo, outras eu acho que foram importantes para que eu pudesse refletir sobre o assunto. Não quis julgar a moça desde o primeiro dia, mas eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas. O que eu percebi? Algumas pessoas ali, e eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, por favor, obviamente com respeito, tá? Algumas pessoas, homens e mulheres, tá? Então não vamos dizer que foram só mulheres, vocês podem olhar lá, foram homens e mulheres que colocaram dessa forma, disseram, poxa, o rapaz nos Estados Unidos, que é o brasileiro, com cidadania americana, ele é muito trouxa e ele tem que se ferrar mesmo por causa da moça. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, vamos seguir o raciocínio dessas pessoas, né? Vamos seguir no raciocínio dessas pessoas que defenderam essa situação, né? Que o moço deveria se ferrar mesmo porque ele não estava esperto, porque ele não estava ligado, porque ele não era malandro, e não no sentido malandro no sentido ruim da palavra, mas malandro no sentido de tô esperto, tô com tudo que está acontecendo, eu desconfio de tudo, de todos. Como o brasileiro aprende a viver a vida dele desde o momento em que ele nasce, né? Você tem que estar ligado para tudo, porque senão você vai tomar pancada de alguém em algum momento. Infelizmente é assim, tá? E quando alguém toma uma pancada, ou toma um golpe ou alguma coisa, algumas pessoas falam, poxa, bem feito, aí se aprende. Ok, vamos seguir esse raciocínio dessas pessoas, tá? E a maioria das pessoas que comentaram ali sobre isso, principalmente defendendo a moça, a postura dela, dizendo, tem que fazer isso mesmo, o cara tem que ficar esperto, aí ele larga a mão de ser trouxa, aí ele larga a mão de olhar para a menina de biquíni. Ok, vamos no seu raciocínio. E se você, que defendeu que o rapaz foi idiota por olhar para a moça, achar a moça bonita, se interessar por ela, e se fosse um estuprador? E aí? E se o estuprador estuprasse a moça e espancasse a moça? E aí? Ela tinha que ficar esperta? Ué, mas é esse o raciocínio. O rapaz se ferrou e essas pessoas defenderam que a moça fez o papel dela. Ele é que não estava esperto.
que ela tem o direito de colocar as fotos de biquíni, que ela tem o direito de postar fotos de costas, muitas, que ela tem o direito de fazer tudo, e eu não estou nem falando dela específica, eu estou falando de uma forma geral agora, tá? Eu não estou nem me referindo a ela, eu estou me referindo aos comentários que foram colocados naquele vídeo que eu gravei sobre este tema, usando a mesma linha de raciocínio dessas pessoas. Se o rapaz foi bobo, foi ingênuo e ele simplesmente caiu numa determinada situação, se a moça, pela mesma razão, pela mesma situação, encontrasse uma outra pessoa que fosse um estuprador ou o que fosse, e esse estuprador violentasse essa moça, pelo mesmo raciocínio que essas pessoas estão tendo, então a culpa seria da moça e não do estuprador? Então a culpa é sua por estar com o celular na mão e não do ladrão? Então a culpa é sua por andar com um carro que não é blindado e não do ladrão? Porque senão você tem que estar esperto. Então a culpa é sua quando você tem algum tipo de violência, ou quando você é assaltado, ou quando você passa no meio de uma avenida e uma bala perdida atinge aí o porta-mala do seu carro, nem atinge você. A culpa é sua? Pensem nessa situação, porque são esses valores completamente antagônicos que mudam de acordo com o interesse da pessoa naquele determinado momento, que fazem com que o Brasil seja o país do jeitinho. Eu sou contra a corrupção, mas se eu puder dar um jeitinho aqui no cartório para ter um documento, eu vou fazer. Mas eu sou contra suborno, mas se um policial me pegar com excesso de velocidade, eu vou dar uma caixinha para ele, né? Eu sou contra a imigração ilegal, mas vamos ver como é que eu consigo entrar mais fácil num país qualquer aí, né? Esse é o grande problema que eu enxergo da nossa cultura, da cultura brasileira. E eu vou falar só dos brasileiros, porque obviamente tem pessoas de diversas nacionalidades, de diversos países que têm culturas muitas vezes até pior do que essa, mas eu acho que como brasileiro eu me sinto no direito e na obrigação de questionar essa situação que está no nosso país, porque eu continuo sendo brasileiro, eu continuo sendo empresário, eu continuo pagando os meus impostos no Brasil, eu continuo tendo impactos da legislação brasileira e dos costumes brasileiros na minha vida, mesmo eu não estando há muitos anos morando fisicamente no Brasil. Então eu quero deixar aqui para vocês, porque às vezes eu trago alguns temas aqui para a gente debater e as histórias, elas são só histórias, né? Elas têm por trás dela uma intenção muito maior do que simplesmente contar a história. É demonstrar algumas coisas indiretamente, sutilmente, para que as pessoas possam perceber, trazer uma reflexão para as pessoas. Eu não tenho interesse nenhum em contar a história aqui no canal. Eu poderia pedir para o Boco para ele contar, eu podia pedir para o Richard para ele contar, podia pedir para qualquer outro jornalista aqui, que a gente tem um monte de amizades aqui, pessoas muito, muito próximas que a gente consegue trazer, podia pedir para eles contarem, até porque eles têm muito mais experiência em oratória. Mas eu trago algumas, porque elas trazem na história delas uma interpretação muito maior, que eu quero que as pessoas pensem, reflitam e analisem dentro de si próprios quais são realmente os seus valores, né? Porque muitas pessoas no Brasil não têm nem acesso ao meu vídeo. Se a gente for olhar pelo tamanho da população brasileira, meu canal é minúsculo perto da população que eu gostaria realmente de atingir e fazer com que essas pessoas pensassem e refletissem sobre algumas coisas. Mas essas poucas que a gente acaba atingindo, eu acho que a gente tem a obrigação de conversar, de peito aberto, de coração aberto e tentar fazer com que essas pessoas reflitam aqui sobre talvez o grande problema do nosso país, né? Essa cultura da flexibilidade, onde é aceitável uma determinada situação, mas quando essa situação é contra a pessoa,
aí ela é totalmente inaceitável. E como o exemplo que eu dei para vocês aqui, a moça, uma moça X, não precisa nem ser essa do vídeo, a moça X, que ela gosta de mostrar o seu corpo nas redes sociais, que gosta de atrair os olhares, como eu falei no outro vídeo, as vibrações dentro da mesma vibração que ela está emanando, né, que ela está colocando, e ela atrai essas pessoas. Pode ser só um emocionado, talvez carente, talvez que, sei lá, queria uma moça bonita ou alguma coisa nesse sentido, e que talvez caia aí num golpe, não estou me referindo à moça do vídeo, mas e se fosse um estuprador? Né? Porque essas pessoas disseram que a culpa foi desse moço, ele tinha que se ferrar porque ele foi trouxa. Né? E se fosse o contrário, se a moça fosse estuprada, a culpa seria dela também? Pensem nisso, nos valores que a gente às vezes externa, talvez por cultura, talvez por raiva, talvez por ignorância, mas essa situação que muitas vezes acaba destruindo o nosso país. Fiquem com Deus, um grande abraço, deixe aqui embaixo o seu comentário com respeito, por favor, eu acho que é bacana a gente debater sobre esse assunto. Fiquem com Deus, obrigado.